São Miguel é só uma pequeníssima pincelada num planisfério, ou um ponto num globo. Parece nem ser lugar onde caiba gente, sem que o oceano lhe ameace as casas e a vida. São estas as arribas que a protegem, as muralhas que a defendem de dissolver-se no mar. Os muitos cones vulcânicos que persistem recordam os vulcões que a construíram. Bem-vindos à Ilha Verde. Não estranheis a umidade. É ela que estende por toda a parte a cor intensa a que se deve o segundo nome de São Miguel. Nem vos aflige a alta pressão atmosférica, quase sempre a rondar os 1030 milibares do anticiclone. É este que protege a maior parte da Europa Ocidental das tempestades geradas a oeste. A presença humana pode completar a paisagem ou desfigurá-la. Aqui, a harmonia domina ainda, embora a abundância de pastagens seja um risco para o equilíbrio ambiental. Mas a criação do gado para fornecimento de leite e carne é a principal riqueza da ilha, depois de outros ciclos económicos que se foram sucedendo, o do trigo, o do pastel, o da laranja. A meados do século XX, havia em São Miguel quase o dobro dos 130 mil habitantes que nela vivem agora. Muitos daqueles em famílias tão numerosas que mal davam o espaço para caberem na casa tão pequenina que era toda ao pé da porta. Mudaram os tempos, mudou a vida. A imigração, o maior drama coletivo dos açorianos, destroçou sentimentos, mas ajudou à riqueza relativa de hoje. Vive-se muito melhor e recebe-se com fidalguia os visitantes cada vez em maior número, porque a fama da ilha vai crescendo, sobretudo pelo que diz dela quem a visita. Preparai-vos para todos os espantos. Tendes quase 750 km² de terra à vossa espera, numa paisagem que aproveita todos os espaços para surpreender. A cada curva da estrada, a cada monta onde pode subir-se sem cansaço de maior, tudo muda, tudo é novo, tudo tem o aspecto de uma invenção constante, de variações por vezes sobre o mesmo tema, ou de explosões inesperadas do totalmente distinto. Esta ilha apaixona, esta ilha não é lugar para dar descanso aos sentidos. Este já não é o espaço que Domingos Rebelo, o maior pintor desta ilha, deixou para sempre na nostalgia da sua tela, Os Imigrantes. Este é o tempo que Tomás Vieira, outro grande mestre contemporâneo, fixou na réplica daquela obra-prima, Os Regressantes. Porque não foram apenas os imigrantes que começaram a regressar. Antes disso, os ecos do mundo, de outros mundos, foram chegando com a urgência do modernismo. Já foi o mar onde agora pomos os pés, com o cais a encostar-se às portas da cidade, que tiveram de recuar para fingirem que ainda existem. Por aqui desembarcaram reis, Dom Pedro IV, Dom Carlos e outras personagens que fizeram parte da história, como Franklin Delano Roosevelt, que em 1917, sendo subsecretário da Marinha dos Estados Unidos, negociou a utilização do porto de Ponta Delgada para servir de base de apoio às tropas americanas em viagem para a Europa. E viria a considerar que isso foi muito mais importante para a vitória na guerra do que o envio da mal armada e mal preparada força expedicionária portuguesa, que haveria de sacrificar-se com honra e quase sem proveito nos campos de morte da Flandres. No espaço conquistado ao mar, as ideias do progresso arquitetónico, umas vezes contrastantes, outras vezes em total desarmonia com as memórias da velha cidade quinhentista, sucederam-se até apagar todos os traços seculares. Por isso, talvez, convém ouvir os apelos das ondas sossegadas sem lhes fazer perguntas acerca de pedras desaparecidas. De
De uma visita a uma terra desconhecida, ficam as memórias de imagens, de cheiros, de sons. Um objeto de artesanato ou um postal podem ajudar a fixá-las. O mercado de Ponta Delgada é uma espécie de compêndio dos frutos que a terra dá. Misto de zona temperada e de sabor a trópicos, estas ilhas são como que uma estufa, onde tanto se cultiva a nutritiva banana como o exótico inhame, cujo nome deriva de uma palavra africana que significa comer. Há quem garanta que o ananás de São Miguel é o melhor do mundo. O seu processo de produção é, sem dúvida, o mais laborioso de quantos trabalhos agrícolas aqui se praticam. Não apenas são requeridas as estufas de delicada conservação, como é preciso dotar o solo de uma espécie de manta vegetal que facilite o seu aquecimento, ou proceder a fumigações para que as plantas floresçam todas na mesma altura, além de muitos outros artifícios que mais propriamente poderíamos chamar arte. Por fim, depois de mais de um ano a cuidar do rei dos frutos, ele está pronto a exibir o seu nanás, o perfume por excelência, em Tupi-Guarani, e o sabor que maravilhou Colombo. São estes acidentes geográficos, resultado do abatimento de uma cratera sobre si mesma, que se chamam caldeiras, em linguagem científica já tornada universal. A das 7 cidades é, sem dúvida, uma das mais prodigiosas que existem. Há alguns anos, um jovem visitante, em êxtase perante tão lendária beleza, não se atreveu a fotografá-la. Entendeu que a nenhuma foto seria capaz de reproduzir um vislumbre do seu esplendor. Preferia guardá-la nos arquivos da memória. Talvez tivesse razão. No maciço das 7 cidades há inúmeras lagoas, uma espécie de repetições, com a graça das miniaturas, do tema que domina o vale ainda com os ecos da lenda das lágrimas da princesa e do pastor, cujo amor foi impossível. É um passeio pelas comieiras, é o que mais se parece, sem sair da terra, com a aventura de um voo. Às vezes, a lava ultrapassava a parte da ilha já construída e lançava no mar outros pedaços seus, numa arquitetura paisagística de fajãs vulcânicas de grande beleza, com terrenos férteis e acesso fácil ao mar.
havendo correntes de água doce em suficiente abundância para as pessoas, os animais e os moinhos. Estavam reunidas as condições ideais para plantar aí um novo povoado. Por isso estão, entre os mais antigos, os que surgiram em lugares semelhantes a este, mosteiros, cujo nome se julga derivar da aparência conventual dos ilhéus que quebram a monotonia do mar à sua volta. Um encontro com o passado? Talvez. Mas de certo que nos faz falta a imitação da pacatez destes animais grandes e mansos ou a calma do caminho percorrido no passo sem pressa de um cavalo. E basta a sua contemplação para apaziguar a urgência de quem só tem uma vida para viver. Vila Piscatória, a mais importante dos Açores. Rabo de Peixe é também a terra da abundância. O seu solo privilegiado produz em muita quantidade e com boa qualidade todos os primores da horta e do pomar. O seu povo guarda tradições que são um deleite para quem nelas participa e um quebra-cabeças para os estudiosos dos fenómenos sociais, que tentam encontrar explicações para tudo o que continua sucedendo sem se lhe conhecer a origem certa. Sempre o mar, o de todos os desafios e de todas as aventuras, o da história secular e do presente, o único elemento que sempre se recompôs de todos os cataclismos. A Ribeira Grande, feita vila por Dom Manuel I em 1507, é a sede de um concelho que faz fronteira com todos os outros 5. Durante muitos anos a chamaram Vila-Cidade, até que em 1981 foi elevada à categoria que aquele título pronunciava. Algumas casas e monumentos seculares são a prova viva da sua importância ao longo dos tempos e da nobreza dos seus moradores, com realce para a matriz de Nossa Senhora da Estrela, um dos maiores e mais belos templos açorianos, os Passos do Concelho, e a igreja barroca que pertenceu à Misericórdia. A planta do maracujá é um arbusto que atinge grandes proporções. A sua flor, também conhecida por Flor da Paixão, devido à cor e aos símbolos da Paixão de Cristo, que parecem representados nela, exala um perfume suave e é de uma delicada beleza. O sabor do maracujá resiste a tudo o que queira fazer-se com ele, desde o famoso licor do Isquiel, o primeiro a produzir a mais famosa bebida com álcool de São Miguel, até refrescos, bolos ou qualquer outro tipo de doces. Mulher de Capote, fábrica de que é proprietário Eduardo Ferreira, é uma alusão a um traje típico que persistiu até depois de passada a primeira metade do século XX e que tanto servia para esconder as formas belas do corpo e mesmo da cara das senhoras ricas, como encobria a igual beleza e as roupas austeras das pobres. Deve-se desconfiar quando há quem tenta explicar a fé dos açorianos com o medo dos terremotos e dos vulcões. No entanto, as romarias da Quaresma, a mais impressionante manifestação religiosa destas ilhas, que consiste em dar a volta a São Miguel durante 8 dias, parando para rezar em todas as igrejas onde se venera a Virgem, parece que de facto resultaram do recurso à proteção divina depois do tremor de terra e deslizamento do solo que provocou a subversão da maior parte de Vila Franca do Campo. Uma ribeira de água quente que tem o nome de Caldeira Velha. O calor da água à sombra de árvores antigas. Seria assim o mundo nos tempos iniciais? O mesmo fogo interior da terra, que aquece a caldeira velha, provoca o vapor que produz eletricidade, a partir dessa energia geotérmica. O magma não serviu somente para criar estas ilhas. O seu calor ainda hoje pode ser uma fonte inesgotável de energia, praticamente sem consequências de poluição ambiental. Como é possível apenas com água e escarpas brutas e abruptas atingir-se o ápice do belo? Talvez porque, na Lagoa do Fogo, o silêncio é parte essencial da paisagem.
Normalmente, a classificação de um objeto como obra de arte depende apenas do facto de ter sido criado sem um fim utilitário. Mas, muitas vezes, um simples prato de barro pode ser uma peça artística. A Cerâmica Vieira, na Lagoa, é uma das várias fábricas de olaria que se especializaram na produção de utilidades artísticas. A variada abundância da fauna marítima de São Miguel tem nos crustáceos alguns dos seus mais apreciados manjares. Para além das espécies facilmente identificadas por qualquer pessoa, as insólitas cracas, que se assemelham a simples pedaços de pedra arrancados às rochas durante a maré baixa, sendo provavelmente os menos conhecidos, são também os que transmitem mais fielmente um requintado sabor a mar. Os olhos dos vigias já não perscrutam o mar para lançar uma sentença de morte contra as baleias. A antiga luta entre os homens e os cetáceos, que suavizou a pobreza de milhares de açorianos de todas as ilhas durante mais de um século, deu lugar a uma versão marítima dos safaris para a observação de animais selvagens. Várias empresas de whale watching conduzem os visitantes ao encontro de baleias e cachalotes, ou de cardumes de golfinhos, de que existem nestas águas várias espécies, normalmente conhecidas por tuninhas. E se as dimensões de um cachalote tornam a sua presença num espetáculo grandioso, a companhia dos dóceis golfinhos, capazes de seguirem qualquer embarcação durante milhas, fazem-nos sentir como que pertencendo um pouco a cenários da vida que talvez nos parecessem inatingíveis.